Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Esta sessão extraordinária foi convocada para dar prosseguimento à apreciação das contas prestadas pela Presidente da República referentes ao exercício de 2014. Antes, no entanto, de retomar o exame de mérito do processo, tenho a satisfação de passar a palavra ao eminente ministro Raimundo Carreiro para relatar os processos TC 027-170-2015-2 e TC 026-641-2015-1, que tratam, respectivamente, da exceção de suspeição e impedimento e da apuração disciplinar de eventual comprometimento da imparcialidade do relator, requeridas pela Presidente da República por meio da Advocacia Geral da União. Com fundamento no artigo 55, inciso 1º, letra B do Regimento Interno, convoco para votar em substituição ao ministro Augusto Nardes nos processos número TC 026-641-2015-1 e TC 027-170-2015-2, o ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante. Senhores ministros, senhor procurador-geral, comunico ao plenário que, acolhendo proposta do relator, ministro Raimundo Carreiro, indeferi o pedido de sustentação oral formulado pelo Dr. Luiz Inácio Lucena Adams, no processo número TC 027-170-2015-2, que trata de exceção de suspeição e impedimento, com fulcro em aplicação analógica de disposições regimentares do Supremo Tribunal Federal, artigo 131, parágrafo 2º, e do Superior Tribunal de Justiça, artigo 159. Da mesma forma, indeferi o pedido relativo ao processo TC 026-641-2015-1, que trata da análise da conduta do relator das contas de governo de 2014, pois tal faculdade, inerente ao direito da parte de exercer o contraditório, não é extensiva ao representante. Por fim, informo que autorizei a produção de sustentação oral solicitada nos autos do processo que versa sobre as contas do Governo da República de 2014, anotando, desde logo, com as vênias de estilo, que o advogado disporá de tempo em dobro, ou seja, de 20 minutos, para a sua sustentação oral. Com a palavra, o eminente ministro Raimundo Carreiro para relatar. Para a questão de ordem, concedo a palavra ao eminente ministro. Com todo respeito à corte, eu só deixo registrado o protesto em relação ao pedido, evidentemente como na justificativa, entendendo que há necessidade de esclarecimento dos fatos que estão presentes no processo. Dito isso, aguardo, portanto, a decisão da corte. A presidência agradece a compreensão de Vossa Excelência. Com a palavra, o ministro Raimundo Carreiro, para relatar agora o TC 027-170-2015-2. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, colegas e autoridade já mencionada pelo presidente. Eu peço a Vossa Excelência, presidente, aliás, eu informo ao plenário, a Vossa Excelência, que o relatório foi distribuído antecipadamente a pedido do advogado-geral da União, portanto, eu me dispenso de lê-lo. Então, vamos ao voto, presidente. Trata-se de representação oferecida pela Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, representada neste ato pelo advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams, na qual alega que o ministro Augusto Nardes, relator do processo
5.335/2015-9, que cuida das contas da Presidente da República relativo ao exercício 2014, teria ofendido o princípio da imparcialidade do juiz e o disposto no artigo 36, inciso 3 da Lei Complementar 35 de 79, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Assim como o artigo 39, inciso 7 do Regimento Interno do TCU, que estabelece ser vedado ao magistrado manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outra, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentença de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Para sustentar o alegado, o representante juntou diversas notícias publicadas pela imprensa que, segundo entende, demonstrariam que o ministro Augusto Nardes teria se manifestado em desacordo com o dispositivo acima citado, porquanto teria emitido opinião antecipando o seu voto. O presente feito é um processo administrativo cujos interessados são o próprio TCU e o representado, no caso o ministro Nardes, por se tratar de processo que busca apurar falta funcional. O interesse da representante, no caso, não difere do interesse de qualquer cidadão, qual seja o de ver aplicada a lei em caso concreto. Não se discute neste processo qualquer repercussão no processo de conta da representante, mas sim eventual repercussão na esfera jurídica do ministro Nardes. Conforme já afirmei, eventual repercussão no processo de contas deve ser discutida na exceção de suspeição, que será o processo seguinte. Por essa razão, o inciso 3 do citado parágrafo 14 do artigo 141 do nosso regimento interno pode ser aplicado ao presente caso, ainda mais ao se considerar que essa providência não implicará qualquer prejuízo para o representante, para o representado, que é o ministro Nardes. Ao contrário, prestigiará a celeridade processual. Estou terminando, senhor presidente. Além disso, a proposta que submeta à apreciação do colegiado é no sentido de arquivar o presente processo por manifesta improcedência, não se revelando, portanto, necessária a prática de qualquer ato de instrução, razão pela qual os diversos pedidos de produção de provas são, por mim, indeferidos, consoante já fiz registrar ao longo deste voto. Portanto, eventuais implicações das alegações da representante no processo de contas da Presidente da República devem ser analisadas no processo de controle externo próprio, ou seja, na exceção de suspeição e não neste processo, que é processo administrativo limitado à apuração de falta funcional. De qualquer modo, entendo conveniente lembrar que o processo de contas da Presidente da República é a única hipótese na qual o TCU não julga as contas, mas, nos termos do artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal, apenas emite um parecer prévio, que convém destacar, não tem força cogente nem carga decisória capaz, por si só, de gerar sucumbência concreta a qualquer pessoa. O julgamento da prestação de contas da Presidente da República compete soberanamente ao Congresso Nacional, conforme dispõe o artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal, que em nada fica vinculado ao parecer prévio emitido por esse tribunal, cuja manifestação se limita a um aconselhamento, como é próprio dos pareceres. Em face do exposto, eu proponho ao tribunal a seguinte proposta de acordo. 9.1. Com fundamento no artigo 38, parágrafo 2º, da Lei 978499, nos artigos 130 e 420, inciso 2, do CPC, indeferiu o pedido de oitiva das pessoas responsáveis pelas entrevistas do ministro Augusto Nardes, publicado nos veículos de comunicação, assim como o pedido de depoimento do senador Lazier Martins, em razão da entrevista à Rádio do Vale de Estrela, Rio Grande do Sul, e o pedido de requisição na íntegra do áudio-videotape das entrevistas concedidas pelo ministro Augusto Nardes às rádios e rede de televisão, por considerar a produção das referidas provas desnecessária para o esclarecimento dos fatos. 9.2. Com fundamento nos artigos 7º, parágrafo 1º e 17 da Resolução 159/2003 do TCU, combinado com o artigo 52, parágrafo 2º da Lei Complementar 35, de 14 de março de 79, Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
arquivar a presente representação por considerada manifestamente improcedente. É o voto, senhor presidente. A presidência agradece e cumprimenta o eminente relator e põe de pronto a matéria em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, vou colher os votos. Como voto, o eminente ministro Augusto Sherman. Acompanho o relator, senhor presidente. Como voto, o eminente ministro Vital do Rego. Com o relator, senhor. Como voto, o eminente ministro Bruno Dantas. Integralmente com o relator, presidente. Como voto, a eminente ministra Ana Reis. Com o relator, senhor presidente. Como voto, o eminente ministro José Múcio Monteiro Filho. Com o relator, senhor presidente. Como voto, o eminente ministro Benjamin Zimmermann. O relator esgotou a matéria. Com o relator. Como voto, o eminente ministro Alto Alencar Rodrigues, nosso decano. Com o relator. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público, ilustre procurador-geral, doutor Paulo Soares Bulgarim. Senhor presidente, senhores ministros, senhor advogado-geral da União, autoridades presentes, apenas para destacar o apoio integral do Ministério Público junto a essa Corte à solução agora arbitrada para a questão sob exame. Muito obrigado. A presidência agradece e cumprimenta o eminente procurador-geral. A decisão unânime desse egrégio plenário. Passemos agora ao TC 027-170-2015-2, a ser também relatado pelo eminente ministro Raimundo Carreiro. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral e as autoridades também já mencionadas, senhor advogado-geral da União, que nos honra na tribuna. E também, senhor presidente, da mesma forma, eu comunico ao plenário, ao ilustre advogado-geral da União, que o relatório também desse processo foi distribuído também com antecedência e eu me dispenso também da sua leitura. Presidência da consulta, ilustre ministro Luiz Inácio Adams. A presidência agradece a sua excelência. A presidência agradece e cumprimenta o eminente relator e põe de pronto a matéria em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o ministro André Luiz, para discutir a matéria. Eu gostaria de fazer um rápido registro em relação à suspeição, até porque já foi voltado o primeiro processo, eu devo fazer um rápido registro nesse segundo processo. Não me causou espanto a questão da suspeição perante o TCU, a arguição de suspeição, até porque é um procedimento legítimo e consagrado pela Constituição e pelas leis. Mas confesso e devo registrar a minha indignação, senhor presidente, pela maneira como isso foi feito. Não me recordo não vou dizer como servidor público, como cidadão brasileiro, de jamais ter visto 3 ministros de Estado comparecerem no domingo para uma coletiva de imprensa atacando a conduta de nenhum ministro do Supremo, do STJ, juiz do TRF ou mesmo ministro do STCU. Eu entendo que poderia ser arguída a suspeição perante esse tribunal de modo formal, mas essa coletiva, senhor presidente, é no mínimo estranha. E, nesse sentido, apenas para que os órgãos competentes possam melhor estudar a questão, é bom lembrar que, salvo o melhor juízo, se não foi mudado, o artigo 12 do Código de Conduta da Alta Administração prevê que é vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade do desempenho funcional de uma autoridade pública federal. Então, senhor presidente, com a palavra, ministro André Luiz Carvalho. apenas para fechar, Não é consentida a manifestação nesse plenário. A presidência pede a compreensão apenas de para todos. registrar, então, senhor presidente, a minha indignação e estranheza por 3 ministros de Estado descumprirem a regra que acredito que ainda esteja em vigor, prevista no Código de Conduta da Alta Administração. Só esse registro, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência agradece a sua excelência. Presidente. Matéria está em discussão. Continuo, então, agora no sentido da busca e da colheita dos votos. Como voto, eminente ministro Augusto Sherman. Senhor presidente, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, eu queria cumprimentar o ministro Raimundo Carreiro pelo voto que apresentou. Ele destacou o mandado de segurança julgado hoje pelo ministro Luiz Fux e destacou uma parte dele, mas há 2 outras partes do voto do ministro Fux que avalizam a proposta do ministro Carreiro. A primeira é quando ele diz que a manifestação aos órgãos de imprensa por si só não são causa de suspeição. É preciso um elemento adicional para demonstrar a imparcialidade do juiz, para que isso se concretize como elemento de suspeição e que
A segunda é que a suspeição ela só é possível em caso de processos subjetivos, em que haja partes e litígio. E, no caso aqui, ele mesmo diz que esse tipo de processo é um processo objetivo em que não há partes e nem litígio. Então, esses dois fundamentos estão na decisão do ministro Luiz Fux. O ministro Carreiro mencionou, transcreveu a ementa, mas eu queria deixar registrado que esses fundamentos eles podem ser ressaltados de modo a fundamentar ainda mais a proposta que foi feita pelo ministro Raimundo Carreiro. Então, acrescentando esses dois aspectos, eu acompanho o relator. A presidência agradece ao ministro Sherman. Com a palavra, o eminente ministro Vital do Rego. Acompanhando a integralidade, o voto emitido pelo excelentíssimo senhor relator. Como voto, o eminente ministro Bruno Dantas. Senhor presidente, também eu felicito o eminente relator, o ministro Raimundo Carreiro, mas também não posso deixar de cumprimentar pela brilhante decisão que proferiu na manhã de hoje o ministro Luiz Fux, uma decisão que teve o condão de eliminar qualquer sombra de dúvida que poderia pairar sobre a forma como este Tribunal de Contas da União tratou procedimentalmente essa matéria. O ministro Raimundo Carreiro teve inspiração e competência para separar adequadamente essa matéria em admissibilidade e mérito e rejeitá-la desde logo na admissibilidade. Portanto, a suspensão do processo, que é consequência da admissibilidade, não incide nessa hipótese, porque o eminente ministro Raimundo Carreiro julga manifestamente procedente, portanto, sequer conhece da exceção de suspeição, o que, pelo que vejo da manifestação dos senhores ministros, tende a ser a manifestação desse colegiado. Portanto, eu adiro integralmente ao voto de Sua Excelência. Agradece ao ministro Bruno Dantas. Passa a palavra à ilustre ministra Ana Reis. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Como vota o eminente ministro José Múcio Monteiro. Com o relator, senhor presidente. Como vota o eminente ministro Benjamin Zimmermann. Eu também tenho que congratular com o ministro Carreiro e com o ministro Luiz Fux pelos brilhantes votos. Na verdade, houve uma diferenciação perfeita entre uma possibilidade de infração funcional afastada no processo anterior e a exceção de incompetência e suspeição, que foi também muito bem colocada pelo ministro Carreiro, que são coisas distintas, e muito bem colocada pelo ministro Luiz Fux, quando também referenciado pelo ministro Carreiro. Acompanho totalmente o relator. Como vota o eminente ministro Walter Alencar Rodrigues. Da mesma forma, senhor presidente, com o relator. Com a palavra, o eminente procurador-geral, doutor Paulo Soares Bulgarim. Senhor presidente, igualmente, em relação ao caso anterior, o Ministério Público, cumprimentando o eminente relator, gostaria de manifestar integral apoio à solução arbitrada. Muito obrigado. Antes de declarar o resultado da votação, com a palavra, o ilustre relator, ministro Raimundo Carreiro. Presidente, apenas para ressaltar que, da leitura dos dois votos e da legislação que foi invocada para fundamentar a decisão, toda ela, seja a processual, a legal e a regimental do STJ do Supremo, todas têm admissibilidade prévia. Isso é que eu queria ressaltar. A presidência agradece os esclarecimentos complementares de Vossa Excelência. Portanto, vai declarar o resultado da votação, decisão unânime deste egrégio plenário. Superadas as questões prejudiciais, passemos agora ao exame de mérito do processo. Informo preliminarmente que o advogado-geral da União, Dr. Luiz Inácio Lucena Adams, requereu produção de sustentação oral que foi autorizada por esta presidência. E concede a palavra, com satisfação, ao Dr. Luiz Inácio Lucena Adams para produzir sustentação oral em nome da Presidente da República. Esclareço, por oportuno, que o interessado poderá falar uma única vez sem ser aparteado durante 20 minutos. Com a palavra, o ilustre ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Senhor presidente,
excelentíssimo relator, senhores ministros, senhora ministra. O tema, presidente, eu começo com e sou forçado a fazê-lo, com uma pequena preliminar. Questionar o magistrado é uma das coisas mais difíceis que o advogado pode fazer. Ela é um dever que decorre de um princípio básico: a defesa da instituição. Você age questionando na perspectiva de garantir que aquela instituição possa exercer, na sua amplitude, na sua legitimidade plena. E esse, senhores ministros, senhora ministra, é um elemento que motivou a decisão. Eu não vou discutir o mérito decidido e respeito à decisão da Corte. Não é esta a minha questão em relação a essa manifestação. Mas apenas registrar que, ao contrário do que se estabeleceu ou se disse politicamente, por políticos ou por outras autoridades, de que se tratava de um ataque à Corte, não se tratava de um ataque à Corte e nunca se tratou de um ataque à Corte. Tanto que eu nunca questionei o parecer da área técnica. Aliás, disse reiteradamente que respeito. Posso divergir dela, mas respeito. Da mesma forma, em relação à conduta do próprio tribunal como um todo. Apenas entendi e entendo, e eu mantenho a convicção, e eu acredito, sinceramente, senhores ministros, que eu acho que essa minha convicção é partilhada pelo ex-presidente Adilson Mota, baseado numa decisão e um posicionamento tomado por ele em 2005. E nessa posição eu mantenho as minhas convicções como de resto. Mas este é um processo complexo. Esse processo realmente é um processo único até o momento da história do TCU. Não só pelo fato de que ele foi travado, e elogiei muito a Corte pela essa posição, de abrir à presidente da República a possibilidade de defender e sustentar os atos de governo que ela realizou, e eu tenho reproduzido isso em várias vezes, mas também pelo fato que ele foi objeto de um intenso, e está sendo objeto, de um intenso debate público. O ministro André não é outro motivo que obriga autoridades a falar com a empresa, para esclarecer as suas decisões. Não se tratam de ataques, mas de esclarecimentos que são travados, aliás, como diz o próprio texto constitucional. O que motiva uma decisão da autoridade? Evidentemente, o processo, ele não é um processo secreto, ele é um processo que trava publicamente. E ele é um processo em que o próprio envolvimento das órgãos de imprensa se estabeleceu de maneira muito intensa. A gente viu isso. Não é à toa, ministro Carreiro, que foram 2.000 páginas. Pode ter tido um errinho de colocar nesse volume de documentos um texto indevido, mas isso não desnatura que eram 2.000 páginas de matérias, entrevistas, debates que são significativos. E isso obriga todas as autoridades, de alguma maneira, exceto, no meu ponto de vista, o magistrado, a prestar esclarecimentos. Mas, de qualquer maneira, o tema que se estabelece aqui é o tema das contas presidenciais. E esse tema se estabelece em mais de 15 itens que foram objeto de apontamentos, de discussão, mas eu vou registrar, senhor presidente, a minha intervenção apenas algum deles. Eu acho que são os mais debatidos, os mais expostos, os mais discutidos e os mais questionados. Primeiramente, eu preciso dizer, senhor Procurador-Geral, que é um tema de segurança jurídica, sim. Ele é um tema de segurança jurídica porque, na verdade, nós não estamos tratando de apontamento novo em relação a fatos novos. Nós estamos, sim, tratando de apontamento novo em relação a fatos que a administração realizou. Aliás, pelo menos um deles, tem jurisprudência específica para o próprio tribunal. O próprio tribunal já deliberou sobre isso, já apontou essa questão. Então, eu não posso dizer que a administração
apoiar-se nessa jurisprudência, está cometendo agora uma irregularidade ou ilícito. De fato, o que está em jogo aqui é, sim, segurança. Até porque a posição do tribunal, reiteradamente, tem sido uma posição prospectiva. Tem sido uma posição de melhoria, de qualidade de eficiência, de qualidade de execução dos atos da administração. As contas, elas representam, sim, no nosso entendimento, aquilo que representa as contas da administração, baseado na compreensão reiterada das decisões anteriores. Então, vamos, por exemplo, chamou-se, e eu rejeito muito especificamente o tema, das chamadas pedaladas. A forma de pugnar esse item baseia-se na ideia, no conceito de operação de crédito. Se trata de uma operação de crédito vedada pela lei. Eu não vou aqui socorrer-me daquilo que usualmente se tratou de o governo só se defende porque todo mundo fez. Não é esta a questão. Isso é uma simplificação e uma forma de falsear o debate. O que o governo fez foi executar uma relação contratual em que havia cláusula expressa e que, cláusula esta, mesmo tendo examinada pelas auditorias, nunca foi impugnada. Por quê? Não existe, senhores ministros, senhor relator, meia operação de crédito. Não existe aqui, assim como não existe meia gravidez. Ou bem, a admissão de períodos negativos junto aos bancos é admissível, com limites, e a presidente da República teve a compreensão, e eu trouxe, pelo menos há 2 meses atrás, nesse tribunal, esse debate de como é que nós poderíamos estabelecer a trava, e o governo, desde o início, nunca recusou-se a este aperfeiçoamento, que resultou no decreto adotado pela senhora presidente da República, exatamente para estabelecer travas objetivas de tempo, decreto 8535, para que essa sistemática fosse melhor controlada. Não estava errada a crítica da exposição. Mas mesmo essa exposição, mesmo em 2014, a Caixa Econômica Federal não foi prejudicada ou se tornou credora da União. Ao final de 2014, na apuração desses repasses que foram objetos, a Caixa pagou para a União 141 milhões de reais. Eu não conheço nenhuma operação de crédito, cheque especial, que o banco me pague quando eu uso o cheque especial. E é este o conceito que impõe um limite. E o tribunal admite. O tribunal admite, como admitiu no acordo, ministro Múcio, que períodos pequenos são admissíveis. Mas período pequeno, então, não é operação de crédito? Como é que eu estabeleço isso em relação ao conceito que a lei de responsabilidade fiscal estabelece? Esse é o conceito jurídico discutido. Não se questionou nunca, e não se questiona nunca, uma violação ao contrato, mesmo tendo cláusula que admita períodos negativos. Em relação à equalização, senhor relator, a equalização é um mecanismo de subvenção do Estado, previsto em lei, previsto na nossa legislação financeira e aplicado reiteradamente em diversas operações, fundamentalmente o mais comum, as operações agrícolas. O crédito chamado crédito agrícola. E nessas operações, o que é mais grosso, se questiona o PSI, que possui uma trava de 24 meses para iniciar a equalização, mas temos outras operações que sequer trava tem. E mesmo assim, o governo esse ano está adotando portarias pelo Secretaria do Tesouro Nacional para estabelecer essas travas de forma mais objetiva, porque você não tem uma identidade absoluta entre o início da operação, da contratação da operação e o início do pagamento. Existem carências, ministro Benjamin.
carências de tempo que chegam, no caso do PSI, a 108 meses, em que a pessoa tomadora do crédito inicia a pagar essa operação apenas nesse 78º mês. E o mês assim o governo inicia a pagar a equalização do 24º. Mas mesmo assim o governo adotou portarias, vem adotando para todas as operações um prazo de equalização que corresponde ao 6º mês após a apuração semestral que se faz desses contratos. Essa é uma forma de limitar, de organizar, e aí atendemos objetivamente as próprias preocupações do tribunal. Mas isso não torna essa operação, que continua sendo uma subvenção e continua sendo um crédito, porque nem todo crédito de banco é crédito, operação de crédito. Banco tem créditos financeiros que não são operação de crédito, esse é um deles, pelo qual ele vai iniciar essa depuração. O segundo ponto que tem sido muito aberto são os decretos de contingenciamento, os decretos de abertura de crédito, realizados no ano passado, ao final do ano passado. Primeiro, o decreto de contingenciamento é um decreto que está baseado na previsão, na estimativa que o governo está no resultado. Você apura o resultado fiscal, a meta fiscal, no dia 31 de dezembro de cada ano. E esse é o entendimento que o Tribunal de Contas tomou em 2009. Durante este período, durante o ano, o governo faz diversas estimativas. E essas estimativas consideram elementos econômicos, elementos fiscais e elementos jurídicos no processo. No caso específico, o governo, em 2014, ao adotar o decreto de contingenciamento, ele considerou o fato de que havia uma alteração de meta, na mesma forma que havia em 2009, e o TCU validou expressamente, de que essa meta ia ser alterada. E baseado no que ele tomou essa decisão? Porque a Comissão Mista de Orçamento já tinha aprovado um relatório nesse sentido. Havia uma certeza razoável da aprovação dessa alteração de meta, que, aliás, aconteceu 15 dias depois da aprovação. Portanto, o governo não foi temerário. Mais que isso, o governo teve a cautela de reter, pela alteração de meta, ao invés de, não poderia e não teria como contingenciar os 30, o valor integral, 29 milhões mais os 10 milhões, ele teve a cautela não só de não liberar financeiramente os 10 bilhões que seriam disponibilizados caso houvesse a alteração da meta. Por quê? E aqui vem uma coisa mais absurda, usado do argumento da representação, que isso foi uma ameaça ao Congresso. Quando o governo se retém o valor, procurando dar a ele, e a preocupação de garantir ao efeito fiscal, isso torna uma ameaça. A ameaça maior seria o governo trancar 29 bilhões, além dos 10, para impedir o processo de execução orçamentária, que estaria absolutamente travado pela realidade econômica daquela época. E a mesma coisa se dá em relação aos decretos suplementários. Os decretos de orçamentários foram adotados dentro do que aqui a lei prevê. E aqui, senhores ministros, não há, e senhora ministra, me perdoe, aqui não há nenhuma violação da meta fiscal, porque o controle da meta fiscal se dá pelo financeiro, não pela autorização orçamentária. E o decreto, ele remanejou despesas obrigatórias, que não são contingenciáveis, ele suplementou despesas obrigatórias, que não são contingenciáveis, não estão no limite, e, quando se tratou de despesa discricionária, teve o cuidado de reter, de impedir a sua execução, a sua disponibilidade financeira, para aguardando a movimentação da decisão do Congresso em relação à mudança de meta. De novo, é artificioso, perdoe-me a palavra, artificioso achar que isso se trata de uma violação
da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não se trata. O último ponto se trata de uma suposta violação da não atendimento das metas, como indicativo dessa violação, o não atendimento a uma demanda do Ministério do Trabalho e Emprego em relação ao seguro-desemprego em termos de suplementação. Primeira coisa, essa demanda, esse estudo, não estava compreendido como uma decisão, compreensão definitiva. Havia discussões em relação ao próprio estudo dentro do governo. Segundo, não havia, naquele momento que o estudo era, necessidade ou falta de disponibilidade orçamentária ou financeira para a execução do seguro-desemprego. Terceiro, o governo estava tomando várias medidas para permitir, para viabilizar o resultado fiscal. E eu vou citar uma, porque se usou isso aqui como argumento, inclusive do conteúdo eleitoral, que isso demonstra a intencionalidade eleitoral. O governo, em maio daquele ano, retirou do Bolsa Família 2 milhões de famílias. Retirou do Bolsa Família 2 milhões de famílias. Ele teve a coragem, no ano eleitoral, de fazer um ajuste num tema tão caro, tão difícil como Bolsa Família. Essa decisão, exatamente por ser corajosa do ponto de vista de execução, mostra a preocupação. E ele tirou por quê? Por ajuste, por avaliação de cadastro, e teve o necessário revisão que foi feita. Mostra que o governo não estava focacionado para a questão eleitoral. Senhores, e por último, senhores ministros, só para citar que questão das estatísticas fiscais. Aqui, senhor Procurador-Geral, é reiterada a jurisprudência, entendendo que a competência do Senado Federal, nem do Tribunal de Contas, nem do governo federal. O governo comunica todo ano essa apuração. E aí não houve, como se propõe dizer, uma violação dessa metodologia. Por quê? O governo opera, e sempre operou, e a metodologia é uma das mais validadas e aceitas do mundo inteiro, a metodologia do Banco Central, elogiadíssima internacionalmente, ele opera pelo regime de caixa. E os bancos operam pelo regime de competência. Exatamente essa discrepância faz que haja, aparentemente, uma crédito que não é operação de crédito, não é empréstimo, não é mútuo, mas um crédito financeiro de banco em relação ao Estado, mas não trata disso de mútuo, mas de uma obrigação legal financeira. Senhores ministros, chegando ao final do meu tempo, quero dizer às suas excelências, e aqui eu registro, que esse tema, ele adquiriu, infelizmente, senhor presidente, um contorno excessivamente político. Esse é um debate profundamente técnico. Nós vivenciamos um debate que extrapolou em muito o debate técnico. Ele confundiu o debate técnico. Ele misturou o debate técnico. E essa mistura, essa confusão, algumas não intencionais, muitas intencionais, e última análise, acabam prejudicando a apuração mesmo do resultado, do ponto de vista da conclusão desse processo. Eu acredito que o Tribunal de Contas tomará a sua decisão, eu a respeito, ela será objeto da própria Comissão Mista de Orçamento, será objeto, mas o que não pode, e aqui não pode, é artificiosamente tentando transformar isso num movimento de cassação de mandato presidencial. Isso se torna um escândalo da República. Senhor presidente, infelizmente, alguns não gostam de ouvir o que tem que ouvir. A presidência agradece. Passa a palavra ao ilustre ministro Augusto Nardes para apresentar a conclusão do seu relatório e projeto de parecer prévio a ser submetido à apreciação deste egrégio plenário. Com a palavra, ministro Augusto Nardes. Prometo ser breve, senhor presidente. Conforme adiantei em minha manifestação inicial, a partir das informações prestadas pela Presidenta da República, o Tribunal se reúne-se novamente para deliberar as contrarrazões e se elas são suficientes para afastar os 15
indícios de irregularidades detectados. Esclareço que estou apresentando nessa oportunidade um resumo do capítulo que no relatório é denominado Considerações do Relator. Um relatório completo, inclusive, com as contras-razões e o exame sobre elas realizados pela unidade técnica e por meu gabinete, compõe um documento com mais de 1.400 páginas. Eu procurei resumir aqui, senhores ministros, em 9 páginas. Portanto, procuro ser sintético, pragmático, porque a sociedade espera esta decisão há muito tempo. Como a linguagem empregada é bastante técnica, de compreensão mais difícil para os interessados nesse processo, peço licença aos meus ilustres pares para promover algumas adaptações no texto de forma a torná-lo de mais fácil compreensão por aqueles que nos ouvem e que, eventualmente, não são familiarizados com a linguagem técnica. No relatório, entretanto, disponibilizado previamente aos senhores ministros e ao Ministério Público, na forma regimental, bem como ao Advogado-Geral da União, que a partir de hoje estará à disposição de todos, os temas estão abordados com profundidade e abrangência requerida para o completo exame de cada um dos aspectos técnicos analisados em relação às contas de 2014. Inicio pelas preliminares que foram levantadas. Discorrendo aquilo que foi suscitado pela Advocacia-Geral da União, que tece em considerações sobre o contraditório e a ampla defesa, além de destacar o esforço do governo federal em se adequar aos apontamentos dos pareceres prévios desse tribunal. Em seguida, destacam a fidedignidade das contas de 2014 aos pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão fiscal. E também clamam observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, que há pouco foi referido. Não posso deixar de reconhecer que o governo cumpriu parte das recomendações do TCU. Nas contas do ano passado, relatadas pelo eminente ministro Raimundo Carreiro, após a apreciação daquelas contas, alertei a presidente da República, inclusive pessoalmente, porque estava muito preocupado com toda a situação que encontramos, sobre a existência de mais de 2,3 trilhões, não estou falando de bilhões, trilhões, em passivos autoriais e contingentes não contabilizados. Veja só, não contabilizados. Não obstante, o governo não tenha ficado inerte, as providências adotadas ainda são insuficientes do ponto de vista contábil. Explico, isto é o futuro da aposentadoria de todos os funcionários públicos do nosso país. 2,3 trilhões que não estavam contabilizados. Quanto às demais alegações, pondero que não merecem prosperar os argumentos apresentados nas preliminares, defendendo que as contas de 2014 estão fidedignas aos pressupostos do planejamento da transparência e da gestão fiscal. Não procede a afirmação de que houve tipificação aberta, sem menção aos dispositivos infringidos, dificultando a oportunidade de defesa. A descrição de forma pormenorizada dos dispositivos legais descumpridos ou violados no relatório disponibilizado à Presidente da República. Ademais, a irregularidade que resumir a seguir nos leva à conclusão oposta à apresentada nessa preliminar, pois ficará comprovada o total afastamento dos pressupostos do planejamento, da transparência e da gestão fiscal, com graves ofensas à principiologia e artigos específicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não merece prosperar igualmente os argumentos das preliminares relacionados ao princípio da legalidade e da segurança jurídica. Não houve evolução no entendimento desta Corte, nem mudanças radicais na interpretação de normas legais e constitucionais que retroajam a fatos pretéritos. Ainda que houvesse o aperfeiçoamento na fiscalização desta Casa, evolução natural em qualquer instituição, seja ela pública ou privada,
leva o aprofundamento nos achados de auditoria e não dá ensejo a qualquer contaminação de contas anteriores. A jurisprudência dessa Casa é pacífica nesse ponto, como ressaltou o eminente ministro Benjamin Zimler, em voto condutor de recentíssimo acórdão prolatados neste plenário em 2015, no qual consignou o seguinte: as auditorias realizadas pelas equipes técnicas neste tribunal não são um atestado de regularidade, apresentados apenas exames específicos realizados de acordo com o objeto de cada fiscalização. Assim, não impedem que, diante de novas situações, se apontem falhas anteriormente não identificadas por quaisquer outros motivos. Eu cito isso porque foi um dos temas alegado na defesa. Quanto à modulação temporal, requerida nas contrarrazões a fim de alcançar tão somente situações futuras, pondero que tal medida, em casos de gravidade como as que oram se analisam, de repercussão nacional e de magnitude acima dos 100 bilhões, representariam a licença, um incentivo a pedaladas fiscais aos demais entes da Federação. No limite, a prevalecer a tese das contrarrazões em todo o processo de ampla abrangência, como são as contas de governo, o TCU e os demais tribunais de contas teriam, como sempre, alertar o agente público, o órgão ou entidade jurisdicionados, como uma espécie de aviso prévio, antes de aplicar a lei e a Constituição que está determinado, o que caracteriza a ofensa máxima ao princípio da legalidade por parte do controle externo. Entendo, portanto, em relação à questão jurídica, que a segurança jurídica não pode ter maior hierarquia que o princípio da legalidade. Repito, a segurança jurídica não pode ter hierarquia maior que o princípio da legalidade. Nesses termos, minha manifestação é no sentido de que, na forma como exposto detalhadamente em meu relatório, sejam rejeitadas as 4 questões preliminares suscitadas pela AGU. Passo, então, ao exame dos indícios de irregularidades apontados. Análise dos principais indícios de irregularidade. Ao tempo que acolhe integralmente as considerações finais da unidade técnica especializada, a chamada CEMAG, sobre as irregularidades analisadas e retificadas nesse processo, não posso deixar de consignar também o meu entendimento final a respeito das ocorrências graves ora examinadas sob uma ótica consolidadora. Pondero inicialmente que o tratamento apartado das irregularidades se justificou como forma de facilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa e permitir que se estruturasse de forma mais organizada a análise. Porém, é preciso ficar claro que a avaliação definitiva da matéria deve ser feita de forma abrangente e consolidada, levando-se em conta toda e qualquer conexão temática necessária para a plena compreensão dos fatos e das irregularidades apuradas nessas contas relativas ao exercício de 2014. Como muito bem destacado pela CEMAG, a Lei de Responsabilidade Fiscal é indiscutivelmente um dos maiores marcos normativos na era pós-Constituição de 88. Quero, mais uma vez, cumprimentar os parlamentares aqui presentes. Foi um grande ganho, uma grande conquista para o país. Eu me recordo porque também estava presente no Congresso Nacional nesse período. Foi um momento muito difícil de se aprovar e representa ganho institucional e social inegáveis ao romper com paradigmas até então arraigados na cultura dos poderes da República. Tal norma conceitual e dos princípios por essência, que tem como objetivo central estabelecer comportamentos esperados, diretrizes e regras norteadoras de uma gestão fiscal responsável e equilibrada, preocupada com o controle rigoroso das contas públicas, por meio das medidas prudenciais e ações planejadas visando ao monitoramento par e passo do nível da expansão das despesas e dos endividamentos públicos. Esta questão é fundamental. Ou seja,
gastar o que arrecada e não exorbitar nesse sentido. As metas fiscais desse contexto são instrumentos de grande avalia nesse esforço conjunto de manutenção do equilíbrio das finanças públicas. A lógica orçamentária, materializada por intermédio de suas leis, só faz sentido em um cenário de constante avaliação e monitoramento da realidade, mediante o confronto dos dados apurados com as metas previamente estabelecidas por parte dos três poderes de cada esfera estatal, a fim de permitir o replanejamento dos gastos públicos, quando necessário, evitando-se surpresas indesejadas pelo sistema ao final de cada ciclo orçamentário. Gostaria de enfatizar em relação a esse aspecto que avaliação, direcionamento, monitoramento são a própria essência da boa governança, que hoje o Tribunal já tem 50% dos seus auditores alertando o governo onde que não existe, infelizmente, a boa governança, e não somente em nível de ministérios, de estatais. Nós temos um referencial de governança que faz uma avaliação se existem esses princípios. E, além do mais, com o apoio de todos os senhores ministros, nós criamos, pela primeira vez na história do Brasil, um índice geral de governança, com base em boas práticas estabelecidas nesse referencial básico que construímos aqui no Tribunal. Eu acho que esse é um divisor de águas. Isto vai servir como base para o futuro do país, no sentido do Tribunal contribuir como uma instituição permanente à busca da excelência na administração pública. Contudo, o diagnóstico desse processo, em conjunto com as análises do processo das pedaladas, e após exames detalhados das contrarrazões apresentadas, evidencia que diversos procedimentos adotados ao longo do exercício 2014 afrontaram de forma significativa, além dos artigos específicos, delineado em cada um dos indícios de irregularidades, princípios objetivos e comportamentos preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caracterizando, e aí eu quero ser bem específico, mas dentro de uma análise técnica, caracterizando um cenário de desgovernança fiscal. Os fatos que permeiam as irregularidades abordadas nesse capítulo denotam inobservância sistemática de regras e princípios estabelecidas pelo legislador. E, além de outros aplicáveis à administração pública, é importante enfatizar que tais fatos possuem conexão singular entre si na medida em que repercutiram, todos sem exceção, de uma forma ou de outra, na condição da política fiscal de 2014 e nos resultados a ela inerentes. Aí eu faço um destaque. Antes de discorrer as principais irregularidades analisadas, destaco novamente que as contribuições apresentadas pela SEMAG, assinada por 14 auditores, portanto, como eu fui colocado em suspeição, teria que colocar também todos os 14 auditores. Mas, felizmente, acaso eu agradeço aqui ao ministro Raimundo Carreiro, de forma muito clara, deixaram evidente decisão em relação a essa questão, mostrando, portanto, que foram expostos elementos suficientes para elidir das 15 irregularidades submetidas suficiente para elidir 12 das 15 irregularidades submetidas à manifestação da Presidente da República. Nesse ponto, minha conclusão converge também com o parecer do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, que eu quero agradecer pelo seu trabalho, que coincide com o que nós estamos apresentando nesse relatório. Atraso de pagamento junto à Caixa e ao BNDES e ao FGTS é outro item importante. O relatório demonstra de forma detalhada o uso contínuo e reiterado em 2014 da Caixa, BNDES, portanto, não somente Caixa com os programas sociais, BNDES com empréstimos para empresas e FGTS como financiadores de políticas públicas. Com isso, foram postergados de forma injustificada
por arbítrio do Poder Executivo, os pagamentos de despesas obrigatórias da União. Tais operações de créditos ocultas distorceram a realidade orçamentária financeira e o resultado fiscal do ano. Facultaram também, em contrapartida, maior margem de manobra governamental no que se refere ao limite de despesas discricionárias. Afastei, amparando-me na análise da CEMAG, as teses centrais utilizadas pela defesa, segundo as quais os atrasos dos pagamentos não configuraram operações de crédito na conceituação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas meros adiantamentos devido a ajustes operacionais típicos em virtude da própria dinâmica dos repasses dos benefícios, por meio de instituição financeira estatal, na condição de agente operador. Em suma, entendi, em oposição a esse raciocínio, que os atrasos se enquadram no conceito de operação de crédito estabelecido pela lei, que para tal enquadramento não se exige contrato bancário típico, específico, firmado com instituições financeiras com vista de entregas de numerários e que as operações em questão são assemelhadas às do rol do artigo 29, inciso 3º da lei. Nesse sentido, alguns artigos específicos foram desrespeitados, como o artigo 36, que proíbe a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente federal, entre o ente da federação que a controle. A lei é muito clara nesse sentido, o ministro José Múcio já enfrentou também parte desse tema. Em complemento aos valores despendidos nesse período de 2014, foram imensamente superiores comparativamente aos valores dos anos anteriores, conforme demonstra o gráfico. Aí está um gráfico, os senhores podem ver, os anos de 2004, e os senhores podem ver a diferença de 2013 e 2014. Esse gráfico é bastante revelador dos adiantamentos junto à Caixa, soma dos saldos, benefício e todos esses programas. Está claro a diferença que aconteceu. O importante é esclarecer que a responsabilidade direta é da Presidenta da República sobre a prática das pedaladas fiscais em 2014 ficou evidente ante a edição do recente decreto 8.575 de 2015 pela excelentíssima senhora Presidenta da República, eis que por meio desse decreto autônomo fundado no artigo 84 da Constituição de 88, a Presidente passou a restringir a prática das pedaladas. E assim deu, evidentemente, demonstração que caberia diretamente a ela coibir a prática de referidas irregularidades em 2014. Portanto, o quadro está aí mostrando essa situação. Omissões de passivos e de transações primárias deficitárias do FGTS, BNDES e Banco do Brasil nas estatísticas fiscais da dívida pública. Com exceção da dívida da União para com a Caixa, os demais passivos não compuseram estatísticas fiscais elaboradas pelo Banco Central do Brasil, comprometendo a fidedigidade dos números da dívida líquida do setor público em algo próximo a 40 bilhões. A omissão das despesas primárias no cálculo resultado fiscal distorceu os dados oficiais, que ficaram subestimados em 7 bilhões, afetando o cumprimento das metas fiscais, sob o enfoque da necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira. Dessa forma, criou-se uma situação irreal que culminou na realização de contingenciamento em montante inferior ao que seria exigido em caso de observância da legislação em vigor. Analisadas as contras-razões, não há como acolher o principal argumento apresentado de que os registros não foram efetuados por não terem sido atendidos todos os critérios da metodologia do Banco Central. A própria metodologia admite registro de operações efetuadas junto ao BB, Banco do Brasil, FGTS, BNDES e FINAME. E aí uma palavra para os senhores congressistas. Em momento no qual o Congresso Nacional
estabelece a transparência como um dos pilares da utilização dos recursos públicos, a exemplo da aprovação da Lei de Acesso à Informação, a omissão de dívidas para a sociedade em valores próximos a 40 bilhões, com reflexo no resultado primário em 7 bilhões, não pode ser aceita como mera impropriedade formal. Passando para outro item, irregularidades na gestão fiscal, metas, programação orçamentária e financeira e contingenciamento. Ainda que se abstraia os valores reais que deveriam ser compostos às estatísticas fiscais, o Poder Executivo, já na avaliação relativa ao quarto bimestre de 2014, da meta resultado fiscal, naquele momento o cenário indicava, e aí é importante o que eu vou dizer, a necessidade de contingenciamento no montante de despesas discricionárias. A irregularidade se materializou em definitivo com a emissão do Decreto 8.367, de 2014, na avaliação do quinto bimestre, em paralelo com a submissão do PL N 36/2014 ao Congresso Nacional, ocasião em que não se contemplou novo contingenciamento, estimado em 28 bilhões. 28 bilhões, senhores ministros, autoridades, senhores parlamentares, além de ter havido um condicionamento da execução orçamentária, e isso eu repito, além de ter havido um condicionamento da execução orçamentária à aprovação do projeto de lei. Na esfera pública, a emissão do decreto de contingenciamento, atribuição pessoal da Presidente da República, se traduz por responsabilidade fiscal e também por respeito ao Congresso Nacional, que aprova a lei orçamentária com base em receitas estimadas. O gráfico mostra que, após a avaliação do quarto bimestre, o superávit chegou 0,4 bilhões. Aí os senhores estão podendo ver o que aconteceu em 2011, o que aconteceu em 2012 e o que aconteceu em 2013. E como fica demonstrado, além de não efetuar o contingenciamento de 28 bilhões, foram liberados 10 bilhões, isto em 2014. Então, fica claro os números que nos outros anos foi diferente de 2014. Refutei nesse ponto a tese da defesa, segundo a qual a decisão pelo não contingenciamento foi medida de responsabilidade fiscal, tendo-se justificado pelas mudanças no cenário econômico mundial, ante o agravamento da crise e pelas possibilidades de alteração da meta pela via legislativa. Considerei que alterações da meta fiscais são possíveis, mas em respeito aos ditames da lei orçamentária, que ocorreu apenas sob o aspecto formal, uma vez que o PLN 26/2014 foi submetido ao Poder Legislativo somente quando a realidade fiscal já estava deteriorada, o que deixou o Parlamento refém de uma situação fática irreversível. Restou demonstrado também que os efeitos da crise em 2014 não se fizeram sentir apenas em novembro, mas ao longo de todo o ano, e que não apenas na avaliação do quinto bimestre. Os indicadores econômicos mostraram a piora do cenário, mas bem antes, já em maio, e com mais ênfase em agosto. Portanto, tinha que ter sido feito o contingenciamento anteriormente. Ainda no âmbito da programação orçamentária e financeira, o relatório confirma que houve omissões reiteradas ao longo do exercício de 2014 quanto a projeções atualizadas encaminhadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa ocorrência induziu a um montante contingenciado de despesa discricionárias no início do ano, aquém do necessário. Estou indo para a finalização. A abertura de créditos suplementares incompatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. Outro achado de gravidade acentuado se deve à abertura de crédito suplementar na ordem de 15 bilhões, quando a meta fiscal em vigor estava comprometida, por ocasião da edição dos decretos questionado a principal condição estabelecida na norma autorizativa, compatibilidade com obtenção da meta de resultado primário, não fora observado,
eis que inexistia lei formal alterando a referida meta, pelo que concluo que não pode prosperar a tese da defesa de que os dispositivos legais apontados são exatamente os fundamentos legais para as questionadas edições dos decretos. Por derradeiro, conclusões. Em homenagem ao brilhante trabalho técnico realizado, reproduzo adiante excerto das considerações finais da unidade especializada, por muito bem sintetizar o meu pensamento sobre o impacto das irregularidades, ora examinadas nessas contas relativas ao exercício 2014, especialmente no que concerne ao descumprimento dos princípios das normas relacionadas à execução do orçamento da União e ao relevante papel do Tribunal de Contas da União como instituição de controle da gestão fiscal. Dessa forma, o não registro dos pagamentos das subvenções a contratações de operações de crédito com inobservância de condições estabelecidas em lei, o não registro nas estatísticas fiscais de dívidas contraídas e a omissão das respectivas despesas primárias no cálculo do resultado fiscal, criaram a irreal condição para que se editasse decreto de contingenciamento em montante inferior ao necessário para o cumprimento das metas fiscais do exercício de 2014, permitindo, desse modo, a execução indevida de outras despesas. Destarte, o que se observou foi uma política expansiva de gastos sem sustentabilidade fiscal e sem a devida transparência, posto que tais operações passaram ao largo das ferramentas de execução orçamentária e financeira regularmente instituídas. Nessa esteira, estende-se que tais atos foram praticados de forma a evidenciar situação fiscal incompatível com a realidade, comprometendo os princípios do planejamento, da transparência e da gestão fiscal, responsável, além de ferir diversos dispositivos constitucionais e legais, especialmente no que tange à lei da responsabilidade fiscal. Cito, mais uma vez, este depoimento são de 14 auditores, todos concursados do Tribunal de Contas da União. Portanto, uma posição eminentemente técnica. 14 auditores assinaram e fizeram esse trabalho. Como conclusão, a todo esse quadro que delineou no exame das contas de 2014, observo que se revela a situação ainda mais preocupante que tão somente o descumprimento generalizado e reiterado da lei da responsabilidade fiscal revelou-se o desprestígio que o Poder Executivo devetou ao Congresso Nacional. E não somente ao adotar medidas ao arrepio da vigente lei de responsabilidade fiscal, mas também ao promover, por exemplo, a abertura de créditos suplementares sem prévia autorização legislativa, no harmônico concerto entre os poderes da República, princípio fundamental da nação, e descumprimento daquilo que está estabelecido como mandamento da atual Constituição da República. Em suma, as irregularidades aqui resumidas representam distorções na ordem de 106 bilhões. Foram 40 bilhões relativas às irregularidades denominadas popularmente por pedaladas fiscais, 28 bilhões pelo não contingenciamento em novembro de 2014, aliado à liberação de 10 bilhões, 14 bilhões por não considerar em fevereiro de 2014 e bimestres seguintes, conforme a manifestação do Ministério do Trabalho, quanto à elevação de despesas obrigatórias e frustração de receitas de 13 bilhões pela edição de créditos suplementares. Nesse termo, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral, concluo estas breves considerações e passo à leitura do parecer prévio que submeto à deliberação desse colegiado. Parecer prévio sobre as contas da Presidente da República. O Tribunal de Contas da União é de parecer que as contas atinentes ao exercício financeiro de 2014
apresentado pela excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Vana Rousseff, exceto pelos possíveis efeitos dos achados de auditoria referente às demonstrações contábeis da União, consignados no relatório, representam adequadamente as posições financeiras orçamentárias, contábil e patrimonial em 31 de dezembro de 2014. Contudo, repito, contudo, devido à relevância dos efeitos das irregularidades relacionadas à execução dos orçamentos, não elididas pelas contrarrazões apresentadas por Sua Excelência, não houve observância plena aos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública federal, as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução do orçamento da União e nas demais operações realizadas com recursos públicos federais, conforme estabelece a Lei Orçamentária Anual, razão pela qual as contas não estão em condições de serem aprovadas, recomendando-se a sua rejeição pelo Congresso Nacional. A presidência entende que, concluída a leitura do projeto de parecer prévio pelo eminente ministro Augusto Nardes, antes de submetê-lo à discussão e votação, a presidência deseja cumprimentar e parabenizar o eminente relator pela condução dos trabalhos que resultaram na importante contribuição que esta Corte de Contas oferece ao Parlamento e à sociedade brasileira. Passemos, então, à fase de discussão e eu passo a palavra ao eminente ministro Walter Alencar Rodrigues e, se desejar, também que possa já consignar o seu voto. Senhor presidente, senhores ministros, e as questões, senhor presidente, consignadas nas contas do governo tendem a ser extremamente momentosas e merecedoras de uma análise cada vez mais profunda por toda a imprensa nacional, porque elas refletem muito de toda a evolução da administração pública no Brasil, trata exaustivamente das questões orçamentárias, contábeis, patrimoniais da União Federal. Dito isto, senhor presidente, nada teria a acrescentar que acompanhar o relator. A presidência agradece e cumprimenta o eminente ministro Walter Alencar Rodrigues e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Benjamin Zimmermann. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, representantes do Ministério Público, a todos os presentes. Eu parabenizo a todos os envolvidos e acompanho na íntegra o ministro relator. A presidência agradece e cumprimenta o ministro Zimmermann e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre para o ministro Carreiro, no sentido, Vossa Excelência só deseja votar. Então, Vossa Excelência já pode, se assim o quiser, votar. Com o relator. A presidência agradece a Vossa Excelência. Com a palavra, ministro Benjamin Zimmermann. Zé Múcio Monteiro. Senhor presidente, cumprimentando o trabalho da equipe técnica do tribunal e do gabinete do ministro, eu acompanho o relator. A presidência agradece ao eminente ministro José Múcio e passa a palavra à ilustre ministra Ana Reis. Acompanho as análises e conclusões do eminente relator, que endosso integralmente. Registro meus elogios à qualidade do trabalho de Sua Excelência, dos assessores do seu gabinete, em especial da Secretaria de Macroavaliação Governamental, cuja manifestação norteou a minuta de parecer prévio submetida a este plenário. Louvo, por fim, a condição serena e imparcial da matéria pelo ministro Augusto Nardes, com estrita observância de critérios técnicos do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o meu voto, senhor. A presidência agradece e cumprimenta a eminente ministra Ana Reis e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Bruno Dantas. Senhor presidente, senhor procurador-geral, senhores ministros, senhora ministra Ana Reis, também eu, presidente, subscrevo integralmente o voto do eminente relator, não sem antes elogiar a coragem, o desassombro, a determinação com que o ministro Augusto Nardes conduziu este processo de análise de contas perante o plenário dessa Corte. Sobretudo, presidente, eu gostaria de elogiar a capacidade que o ministro Augusto Nardes teve de traduzir e de sintetizar a opinião
técnica, essa palavra foi muito falada, mas a opinião técnica de 14 auditores federais de controle externo, todos concursados, todos regidos por uma legislação que exige de cada um deles imparcialidade, independência, mas principalmente coragem. Eu gostaria também, senhor presidente, de aproveitar essa oportunidade para dirigir um elogio ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o eminente procurador-geral Paulo Bulgarin, e cumprimentar também todos os procuradores na pessoa do incansável e obstinado procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que teve um papel excepcional para municiar esta corte e a nossa área técnica de informações e de argumentos e de provocações. Algumas delas nós não concordamos, mas a imensa maioria delas nós endossamos e estamos nessa data que é histórica, ministro Nardes. Portanto, Vossa Excelência não mentiu quando disse que o Tribunal de Contas da União faria história. Este tribunal tem a oportunidade de apresentar à sociedade brasileira um retrato das contas da Presidência da República. Portanto, renovando os cumprimentos ao eminente relator, Augusto Nardes, a toda a equipe de seu gabinete e a todos os auditores que integram a Secretaria de Macrogestão Governamental do Tribunal de Contas da União, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. A presidência agradece e cumprimenta o ministro Bruno Dantas e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Vital do Rego. Senhor presidente, eminente procurador, senhores ministros, colega ministra, acompanho o voto de Sua Excelência e senhor relator. A presidência agradece e cumprimenta o eminente ministro Vital do Rego e, com satisfação, passa a palavra ao ilustre ministro Augusto Scherman. Agradeço, senhor presidente. Não poderia deixar, nessa oportunidade, de cumprimentar o ministro Augusto Nardes pela postura firme que teve na condução desse processo. Cumprimentar também a equipe técnica da nossa Secretaria de Macroavaliação, que fez um trabalho extraordinário e gigantesco, em prazo extremamente curto. Queria cumprimentar ainda o Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Dr. Paulo Bulgarin, que fez um parecer excelente nos autos, e também o Dr. Júlio Marcelo, pelo trabalho que desenvolveu em relação a este caso. Não poderia deixar de falar isso nessa ocasião, e é evidente, pelo que eu disse até aqui, que se estivesse convocado e tecnicamente acompanharia sem nenhuma dúvida o voto do ministro Augusto Nardes. A presidência agradece com satisfação a palavra ao ilustre ministro André Luiz de Carvalho. Muito obrigado, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral. De igual modo, cumprimento a SEMAG pelo brilhante trabalho técnico, o Ministério Público pelo endosso à matéria técnica, ao relator pelo brilhantismo e inteligência que soube conduzir toda a matéria, acompanhando a unidade técnica na íntegra e toda a sua assessoria, que também fez um brilhante trabalho. Mas, nesse momento, eu acompanho o ministro Bruno. Eu acho que é importante o registro, em especial, o Supremo Tribunal Federal, que nos permitiu hoje exercer a nossa missão constitucional, talvez uma das mais importantes. Então, acho que, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal foi quem efetivamente nos permitiu, nesse momento, realizar tão importante trabalho, senhor presidente. Muito obrigado. A presidência agradece e cumprimenta o ministro André Luiz. E, antes de proclamar o resultado e de passar a palavra ao eminente relator para suas considerações finais, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhor advogado-geral da União. O Tribunal de Contas da União, nesta data, em sua composição plena, apreciou em julgamento próprio o pedido de exceção de suspeição apresentado pela Advocacia Geral da União. Cumprimento o eminente relator, ministro Raimundo Carreiro,
que, com a tempestividade necessária, trouxe para a deliberação desse colegiado o incidente passo necessário para que pudéssemos dar seguimento à apreciação das contas do governo. Na sequência, em continuidade à sessão realizada no dia 17 de junho de 2015, este colegiado procedeu ao exame do parecer prévio sobre as contas prestadas pela Presidente da República relativas ao exercício 2014, nobre missão conferida a esta Casa pela Constituição Federal. No mérito, foram exaustivamente esclarecidas nos autos e nas discussões desta sessão as razões das interveniências a esta apreciação, bem como expostos em minúcias o conteúdo técnico que levou à decisão lavrada neste dia. Resultado desse trabalho é o documento com todos os subsídios necessários a serem oferecidos pelo TCU ao Congresso Nacional, instância política que, nos termos do arcabouço jurídico brasileiro, tem a competência de julgar as mencionadas contas. Merece relevo o empenho desta Casa para apresentar o melhor produto à sociedade brasileira, buscando diuturnamente evoluir em suas técnicas de controle e em seus métodos de análise. A jurisdição de contas vem incorporando, ano a ano, boas práticas internacionais de auditoria financeira, além de aprimorar sua atuação em outras áreas, notadamente nas fiscalizações relacionadas à gestão fiscal e orçamentária. Parabenizo mais uma vez, efusivamente, o eminente relator, ministro Augusto Nardes, por tão competente condução que resultaram em avaliação tão democrática, tão transparente e tão profunda, realizada neste momento por este egrégio plenário, submetendo em seguida, portanto, a matéria para decisão e julgamento do Parlamento Nacional. Externo ainda minhas congratulações aos senhores ministros e ao senhor Procurador-Geral do Ministério Público junto a este tribunal, pela excelência das considerações feitas, e, nesse caso, não posso deixar de cumprimentar ao eminente Procurador Júlio Marcelo. Ressalto, ao final, o esforço das unidades desta Casa no fornecimento de elementos para a consolidação desse produto tão relevante, na pessoa do Auditor Federal de Controle Externo, Dr. Leonardo Rodrigues Albernaz, titular da Secretaria de Macroavaliação Governamental. Registro meus elogios à dedicação e à competência dos servidores daquela unidade técnica responsável pelo assessoramento a este colegiado na apreciação das presentes contas, bem como ressalto a competência e a dedicação de todos os técnicos que estão hoje vinculados ao gabinete do eminente ministro Augusto Nardes, bem como quero também ampliar os meus cumprimentos às demais unidades técnicas que tomaram parte na elaboração desse trabalho. Agradecimentos especiais ao STF na pessoa do eminente ministro Luiz Fux, tão diligente e tão competente, que nos permitiu chegar a esse momento. Não posso também deixar de destacar a competente atuação do senhor advogado-geral da União, Dr. Luiz Inácio Adames, durante todo esse processo. Quero, portanto, nesse momento, proclamar aprovada por unanimidade a deliberação do Tribunal sobre as contas prestadas pela Presidente da República referentes ao exercício 2014, nos termos do parecer prévio apresentado pelo eminente relator, ministro Augusto Nardes, a quem concedo a palavra para suas considerações finais. Somente também para agradecer, senhor presidente, a gratidão é a memória do coração. Eu sou muito grato a todos, começando por Vossa Excelência, presidente, pelo vice-presidente Raimundo Carreiro,
a todos os senhores ministros que acabaram de se manifestar. Eu queria aproveitar que está aqui a imprensa e dizer que hoje nós somos um quadro de excelência, temos um grande projeto para o Brasil, que é tentar melhorar a governança, temos tido apoio de todo o país. Então, eu sinto que hoje, além de tentar ajudar a governança com as nossas auditorias, estamos sistematizados. O TCU também, junto com o Congresso Nacional, os parlamentares, quero agradecer. Nós também temos que ser guardiões da lei da responsabilidade fiscal. É uma missão nossa e de todos os senhores parlamentares. E eu encerro com a seguinte frase, senhor presidente: as nações fracassam quando as instituições deixam de cumprir com a sua missão. Cumprimos a nossa missão de forma técnica, transparente, à busca de um futuro melhor para a nação brasileira. Muito obrigado. Cumprimentando o eminente relator, agradecendo as honrosas presenças de todos, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão.